Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Ah, Aqui é Fábio Micheletti e essa aula, para quem achou que eu e o professor Rodrigo Milani só falamos de ortodontia, vocês estão enganados. Essa aula, eu tenho certeza que depois dessa uma hora, vamos falar estritamente de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Essa aula, depois dessa uma hora, o intuito é, não vou falar mudar suas vidas, mas despertar alguma coisa que ortodontia está aqui, dor orofacial está aqui. São coisas, são disciplinas diferentes que não se interrelacionam, ok? Então, colocar aparelho, tratar ortodontia para o paciente com disfunção temporomandibular, isso já faz parte do passado. Está muito bem explicado. E aqui, ao longo dessa uma hora, eu não vou dar minha opinião em nenhum momento. Eu apenas vou transmitir cientificamente o que os professores que eu sigo, os artigos, desde os artigos principais e os artigos atuais de 2020, falam sobre a disfunção temporomandibular. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Realmente, disfunção temporomandibular e dor orofacial é uma confusão muito grande, porque o paciente vem confuso, o dentista não sabe manejar esse paciente, não sabe perguntar, e nós não sabemos tocar no paciente, que é a palpação. Mas não é culpa nossa, porque essa disciplina não tem na graduação. Ou melhor, tem na graduação, mas é poucas instituições que têm a disciplina de DTM e dor orofacial. Até que tem trabalhos para isso, medindo a carga horária dessa disciplina. Mas, cada vez mais, a graduação está com o horário, com a carga horária enxugada. Realmente, a disfunção temporomandibular foi colocada de lado. Então, nós mudamos, a princípio, essa aula, que era DTM e dor orofacial para ortodontistas, e mudamos para o dentista, para o clínico geral, porque chegou o nosso momento. Nós, especialistas em DTM, eu brinco, comemos o pão que o diabo amassou. Uma especialidade esquecida, não valorizada, que pouco a pouco, com a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, vem crescendo, mas crescendo cientificamente de uma maneira muito séria. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso consultório. Uma demanda muito grande da população, e isso nos mostra o que a ciência fala, que o eixo 2, que é o emocional, está muito envolvido com o paciente de dor crônica. Então, a princípio, essa aula tudo começou há 8, 9 anos atrás, para falar para os ortodontistas, porque eu, como ortodontista, minha formação original é ortodontista. Eu fui treinado a ver a oclusão para tratar o paciente de dor. E o pior, não é pior, porque eu fui treinado assim. Nós somos treinados assim, ortodontistas. Ajuste oclusal e colocar aparelho para o paciente que vem com sintomas típicos de uma disfunção temporomandibular muscular, por exemplo. Ok? Então, para quem
me conhece muito na parte de ortodontia, na parte de mini implantes, né? Então, esqueçam hoje Fábio com a cabeça de ortodontista. A partir de agora, nessas horas, a minha função é despertar algo para vocês, que vocês vão para casa, vão pensar no que eu vou falar, porque se eu fizer esse papel aqui agora, vocês vão acordar diferente na segunda-feira e pensando em tudo que eu falei. Só que a mudança de vocês vai gerar menor sofrimento para a população. Minha formação é essa. Eu devo muito à Unifesp, Escola Paulista de Medicina, é onde que eu fiz a especialização, seguramente junto com os maiores, naquela época, os maiores professores, né? Tive a felicidade mundialmente, todos eram recebidos na Escola Paulista de Medicina. Então, professores de Malmo, Gotemburgo, Aarhus, Dinamarca, Zurich, que é o papa de tudo, o professor Sandro Pala. Então, todos foram professores convidados na Escola Paulista de Medicina, tudo capitaneado pelo mestre Antônio Sérgio Guimarães. Então, a esse professor, nós, não vou falar em eu, vou falar nós, talvez a sociedade brasileira deve muito a esse professor, porque ele trouxe todo esse conhecimento e muita gente saíram do sofrimento e da via sacra de buscar alguma solução ou algo que controle a dor. O paciente de dor crônica é muito delicado, é muito específico. Aarhus, na Dinamarca, McGill, em Montreal, essa é a minha formação, e aí nós partimos para a pesquisa na São Leopoldo Mandic, onde foi feito o mestrado, e eu levo tão a sério, a partir de agora, essa especialidade, que nós assumimos a coordenação da especialização do IOA São Paulo, tudo para atingir. A única forma que nós temos de atingir a população é ensinar dentistas para eles poderem difundir ao longo dos seus consultórios. Então, aqui, tudo que eu vou falar hoje, repetindo, totalmente científico, porque um professor tem que passar para os seus alunos o tratamento mais conservador possível e mais reproduzível possível, ok? Eu tenho a felicidade de transmitir isso, os conhecimentos, com dois professores meus, professor Gilson Watinaga, que faz parte, junto comigo, né, com o professor Rodolfo, da coordenação da especialidade no IOA, e também a professora Adriana Lira, que vai estar com a gente também, né, como a professora no IOA. Então, é a nata da DTM que nós vamos difundir. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui, os grandes professores, professor Edson Elipronte, professora Adriana Lira e professor Gilson Batinaga. Os objetivos dessa aula: diagnóstico, controle do tratamento. Claro que não teremos workshop, tá? Mas a função agora é quebrar o paradigmas, ou pelo menos despertar algo que a oclusão está pouco relacionada com o paciente de dor. Rever os músculos da mastigação. Eu posso mostrar em mim mesmo, depois eu tiro o fone, mostro como que é a palpação dos músculos temporal e do masseter, classificar as DTMs e o mais importante de tudo, o mais importante para um especialista ou um ortodontista ou um clínico geral é fazer a tomada de história. Eu brinco, mas não é brincadeira. O mais importante para um especialista ou quem quer manejar o paciente com dor é uma caneta e um papel. Sem isso,
Não adianta imagem, não adianta eletromiografia, não adianta aparelhos sofisticados, não adianta fazer uma placa, um aparelho de placa oclusal, tal e tal. Se nós não sabemos colher os sintomas, a história do paciente. Sintomas é o que o paciente me fala. Sinal é o que eu vejo. Esses pacientes vêm com muito sofrimento. Normal eles passarem por vários especialistas, dentista, depois vai para o neuro, volta para o otorrino, vai para o dentista de novo, volta para o neuro, trata um canal, volta para o dentista, vai para o oftalmo e ninguém resolve e se conforma com a dor. Isso é uma realidade triste, porém é uma realidade. Então, a definição da DTM. Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, a DTM é definida como um conjunto de distúrbios que envolve os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular e estruturas associadas, como ligamento, como a cápsula articular, e aí vai. Só que, agora voltando para os ortodontistas. O ortodontista leva em consideração Edward Engel, esse artigo dele de 1899, há 130 anos atrás, 121 anos atrás, correto? 121 anos atrás, na qual ele usava a palavra maloclusão. Então, a classificação de Engel, espetacular como classificação. Mas a palavra maloclusão não pode ser entendida como uma doença ou uma alteração. É apenas para uma classificação. Eu escrevo para um ortodontista no Japão, na China, na Coreia, na Romênia, onde quer que eu esteja, onde quer que o ortodontista esteja. Se eu escrever classe 1, 2 e 3, ele vai entender. Então, é uma classificação simples, rápida, fácil de entender para a nossa comunicação. Mas a palavra maloclusão para o ortodontista vem com a mentalidade que seja uma doença. E que aquilo, e o pior, que aquilo vai causar alguma coisa na TM dele. Longe disso. Longe disso. Então, o que é a ATM? A de articulação, T temporo, M mandibular. O paciente vem confuso, eu gosto de mostrar esse vídeo, porque só de dar atenção ao paciente, só de ele saber a hipótese de diagnóstico dele, ele já sente um alívio. Então, no meio das duas, do osso temporal e do osso e da mandíbula, nós temos a cápsula articular, ou disco articular, os ligamentos, não precisamos saber o nome desses ligamentos, e o que protege tudo, o que nutre tudo, a cápsula articular. Junto com a ATM, nós temos 4 músculos da mastigação: pterigóideo, lateral, temporal, olha o tamanho do temporal, masseter e pterigóideo medial. Ok? Então, quando o paciente tem uma alteração desse sistema, que é a articulação e os músculos, ele tem uma disfunção desse sistema, ou seja, uma DTM. Nome confuso,
que o paciente não precisa saber desse nome, porque nem nós, dentistas, sabemos que essa especialidade foi reconhecida em 2002, só que agora ela está... Me falaram essa semana que ela é o futuro, ela é totalmente presente. Nossos consultórios estão cheios. Essa frase do Green, na qual eu sou fã e na qual eu leio bastante sobre ele, professor Green, o interessante do professor Green é que ele é ortodontista da Faculdade de Illinois, da Faculdade de Chicago, Illinois. Cabeça de ortodontista e um dos tops, ele junto com Laskin, na disfunção temporomandibular. Olha essa frase um pouco confusa, mas que eu vou resumir para você. Nós não entendemos, não sabemos o suficiente, ou não podemos mensurar o suficiente, e nem podemos determinar precisamente por que um determinado paciente tem DTM. Não entendemos fatores de resistência do indivíduo que determinam por que uma pessoa torna-se doente e outras não. Resumindo, por que eu, como paciente de DTM, linha média correta, classe 1 de Engel, canino e molar, selamento labial. Meu perfil, selamento labial. Então, a parte de oclusão, oclusionista, está correta, segundo Engel. Porém, eu tenho DTM quando eu me aperto muito, ou quando eu estou muito sobrecarregado. E, outro exemplo, um grande amigo, eu falo que virou amigo, mas uma pessoa que trabalha no centro onde que eu trabalho, no centro empresarial, ele faz tudo lá, faz tudo. Arruma a parede, quebrou aqui, vazamento, ele faz tudo e faz muito bem. Ele tem ausências dentárias, tanto que eu estou tratando a ortodontia dele para reabilitá-lo. Posições de dente, né? Vive feliz, sem dor, com uma série de ausências dentárias, que inclusive eu extraí dente dele esses dias. Mas essa pessoa sempre feliz. Então você vai vendo o que acontece na rua, a literatura fala. Então aqui, onde que eu fui treinado a primeira vez, né, na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, ambulatório de disfunção temporomandibular, Escola Paulista de Medicina. Esse núcleo de DTM se chamava, na época, Instituto da Cabeça, e aqui está o meu primeiro paciente. Repare a simplicidade do paciente e a precariedade ou a falta de recursos de uma universidade federal, que a nossa clínica era um espaço mínimo para atender, fora de brincadeira, 200 pacientes em dia de clínica. Então, lá foram tratados 12, 14 mil pacientes. Tem uma ficha extensa para fazer pesquisa, né? Então, aqui, eu lembro desse paciente, no mês de novembro, estava desesperado, falava que já não tinha sentido na vida, que estava pensando poderia morrer de tanta dor. Mas o fato é que ele se apertava e nenhum dentista falou que a posição correta dele era soltar os dentes. Soltar os dentes não quer dizer ficar com a boca aberta. É não ter toque de dentes durante o dia, na qual nós chamamos de bruxismo de vigília, que é um fator de risco muito importante. Feito isso, ele já saiu uma pessoa diferente e aqui ele está usando, nós estamos fazendo TENS. TENS é aquele aparelho usado no fisioterapeuta, com o fisioterapeuta,
Aqui nós usamos com o intuito também de aumentar a microcirculação sanguínea no músculo fadigado e dolorido, levando o aporte de oxigênio. E aqui ele está usando exatamente 2 luvas com água quente, porque não tinha bolsa lá na Federal. Uma água quente na luva, nós amarrávamos, para deixar ela na região do massetere temporal, amarrávamos com 2 máscaras. É que a máscara agora está cara, né? Senão isso não iria acontecer. E nem a luva, que está mais caro ainda. E o paciente retornou. O paciente retornou no mês seguinte, véspera de Natal, feliz, tinha dado alta nele, foi lá só para agradecer para nós, que mudou a vida dele. Então, essas coisas despertaram. Foi o meu primeiro, né, o nosso primeiro paciente de disfunção temporomandibular. Como eu disse, aqui a minha formação foi muito rica, graças a Deus. No primeiro slide, eu estou sem a minha ponteira, ela deu pau aqui, mas vamos nessa. No primeiro slide, eu estou com o professor Antônio Sérgio Guimarães e o professor Jay, com a camisa do Brasil, o professor Peter Svensson, e eu abaixo, indo na faculdade com a bicicleta pública na Dinamarca, e abaixo com nada mais, nada menos que o professor canadense Barry Sisley, editor-chefe do Journal of Orofacial Pain. Então, são professores, assim, mundialmente famosos, que todos deram aula na Escola Paulista de Medicina, mas aqui, resumindo, na Dinamarca, uma estrutura magnífica, de primeira, e abaixo o paciente na Unifesp, uma escola federal. Ambos usam o mesmo protocolo, tratamento conservador, e trata desde o lugar mais humilde até uma estrutura invejada, como na Dinamarca. Ok? Por quê? Porque nós, especialistas em dor, é a especialidade que mais se aproxima da medicina. Nós trabalhamos muito para ver o que está acontecendo, diagnóstico, plano de tratamento, é isso. Não de forma mecanicista, mas mais aqui. Então, por isso que se parece tanto com a medicina. Também, muito interessante na Universidade McGill, Montreal, lá com uma estrutura enorme, com a professora Ana Vera, e também por ser socialista essa região, eles atendem o paciente em 3 vezes, 3 consultas. A grande frase aqui que me despertou, que eu quero passar para vocês, que é: os ortodontistas deveriam descartar as classificações de Engel, classe 1, 2 e 3. Deveria ser arranjo dental mais estético e menos estético. Essa frase é do professor Antônio Sérgio Guimarães, e desperta, porque nós somos treinados a focar na oclusão, milímetros, micrômetros, ajustes, esquecemos de orientar o paciente a não apertar o dente, por exemplo. Então, não tem tanto a ver a posição do dente para a dor, e sim como nós usamos os nossos dentes. Aqui, então, em Montreal, eles atendem o paciente em 3 consultas. A primeira faz a hipótese de diagnóstico e dá as primeiras orientações. A segunda, se precisar, no músculo dolorido, aplica anestesia, infiltração no músculo. E a terceira faz uma placa parecida com placa de Hawley e melhoram a sociedade, né, de uma maneira simples, porque tem uma fila de espera, tem o governo que faz tudo, né? E funciona bem em 3 consultas. Então, a grande função aqui hoje é a mudança do paradigma. Primeiramente,
Paradigma é algo que serve de exemplo geral ou de modelo. Mudança do paradigma. Expressão do Thomas Kuhn, expressão utilizada para descrever uma mudança nas concepções básicas dentro da teoria científica dominante. É uma ideia em contraste com a ciência normal. Então, nós viemos de uma ideia mecanicista, oclusionista, que tem que ficar assim, dessa maneira, para não ter dor. Depois isso foi caindo. Isso era muito a ideia do protesista. Foi caindo, depois veio muita gente da ortodontia estudar a disfunção temporomandibular. Que o dente ficava, nós ficávamos fazendo torque, aqueles milímetros, aquele encaixe perfeito e o paciente tinha dor. Não consegui entender. Então vamos mudar tudo isso. A partir de hoje, dia 5, vocês vão despertar. Assim como a mudança de paradigma sobre o terceiro molar e apinhamento. Nós achamos, o paciente acha isso, que teve a recidiva porque não extraiu o dente do siso. Ele fala isso. Mas isso é uma hipótese não comprovada. Nesse estudo, 160 indivíduos foram acompanhados 5 anos e meio, nos quais tiveram 44 molares removidos, 44 pacientes, e 116 molares mantidos. E não teve estatística diferente nos dois grupos, e no grau de apinhamento. Ou seja, e aquele paciente que foi extraído o terceiro molar, ou tem a genesia de terceiro molar e teve a recidiva. Então, essa ideia do dentista, do paciente, é um paradigma. E falando com o paciente, falando com os doutores, através de artigos randomizados, controlados, né, uma meta-análise, nós vimos que não tem sentido essa hipótese. Só que, mesma hipótese que guia anterior alterada vai causar deslocamento posterior dos côndilos. Claro que são artigos mais antigos, por isso que a palavra côndilo está sendo falada. Vamos esclarecer, então. A palavra não é mais atual. É de 15 anos para cá, já mudou a nomenclatura. Então, a palavra mais correta seria cabeça da mandíbula. Mas como tem muitos doutores hispanohablantes aqui, em Latinoamérica e Espanha, nós hablamos côndilo, correto? Então, côndilo, vamos falar para os latinos, para os hispanos hablantes, e cabeça da mandíbula para os brasileiros. É a nomenclatura mais correta. E eu quero passar para vocês, não repetindo, em hipótese alguma opinião, Fábio, e sim literatura. Só que despertou a disfunção temporomandibular na América do Norte a partir desse processo na qual o paciente processou o ortodontista, porque ele alegou que após a ortodontia no paciente de classe 2 com extrações de premolares causou um deslocamento do disco. Por isso, ele processou o ortodontista e ganhou uma indenização de $1 milhão. A partir daí, teve uma mudança no mercado americano, começaram a estudar a fundo a relação de ortodontia com disfunção temporomandibular. Por isso que esse processo Brin contra Malloy é essencial para a nossa ciência. Então, vamos colocar aqui um tratamento
Na nossa clínica, minha com o Rodrigo, tratamento de rotina, professor Rodrigo. Uma mordida cruzada unilateral esquerda. O paciente chega com essa QP, queixa principal. Dor de cabeça e mordida torta. A história do paciente, rapidamente, me falaram que tinha que fazer cirurgia e usar aparelho para expandir. Depois que tinha que usar aparelho por mais 3 anos, só assim iria passar minha dor de cabeça. Então, a oclusão, a ortodontia, repetindo, está aqui. A dor está aqui. Universos paralelos. Controla o paciente da dor e aí você faz a sua ortodontia com muito mais eficiência e segurança. E outro aspecto, eu não posso tratar um paciente com a musculatura alterada, dolorida, fadigada, porque aquela mordida do paciente pode não ser a mordida de repouso ou em RC, como podem chamar. Eu vou falar em repouso ou mais natural possível. Então, o tratamento desse paciente se deve ao cognitivo comportamental, que isso é a base de tudo, é reeducar o paciente que a postura dele é não tocar os dentes durante o dia. A literatura fala que tem toque de dente de 14 a 17 minutos durante o dia. Passou disso, vai sobrecarregar a musculatura, a articulação, retrações, abfrações, etc., no dente, porque é microtrauma, é trauma. Trauma são forças que excedem o limiar funcional do paciente. Mudança da postura. Mudar a postura. Nós passamos por momentos difíceis de excesso de computador, excesso de reuniões. A cada 1 hora, quem fica sentado digitando, alongar postura e não tocar dente? Nós, principalmente o dentista, fazendo uma resina, fazendo uma estética, trabalhando em alta concentração, nós tendemos a tocar os dentes. E não precisa apertar com força. Tocou o dente, já é considerado um bruxismo. Certo? E esse bruxismo, com forças de baixa intensidade e longa duração, deixa o músculo pequeno, com uma contração menor. Isso causa cansaço. No consultório, nós vamos fazer o TENS. Quem tem o aparelho de TENS, acho que não precisa, a não ser um especialista ou que quer estudar a especialidade, aí vai ter um aparelho de TENS, porque vai usar todo dia. Nós estamos usando 3, 4 vezes ao dia, 4 pacientes de disfunção temporomandibular. Antigamente aparecia 1 na semana. Hoje a demanda é muito grande. Termoterapia da maneira correta, que eu vou passar para você. Exercícios, não adianta colocar vários exercícios, tem que ser o mais simples possível para fazer em casa, né? Até em casa foi feito termoterapia e exercício em 5 consultas do paciente com a dor controlada. Aí vai para a ortodontia de uma maneira simples, pode usar o aparelho que quiser, né? A técnica que quiser, faz o mais simples possível. Então, o que eu quero passar para você é que a parte que chama atenção, a oclusão, está pouco relacionada com a dor. Esse é o Bruce Springsteen, talvez um dos maiores de todos os tempos do rock and roll, mas ele é um classe 3. Será que ele tem disfunção temporomandibular por isso? E aqui está Freddie Mercury. Veja a classe 2 em excesso de Freddie Mercury e a classe 3 de Bruce Dickinson, que não chama tanta atenção.
a classe 3 de Bruce Dickinson, mas a classe 2 de Freddie Mercury, sim. Será que eles tinham DTM por causa da oclusão dele? Talvez Freddie Mercury, se tivesse DTM, estaria ligado ao consumo de drogas, de bebidas e o sono alterado ou a vida desregrada. Isso sim. Bruce Springsteen, pelo menos não deixa divulgar que tem problemas, né? Tem uma vida mais tranquila. Então, não posso falar que eles têm a DTM devido à oclusão, porque nós vamos falar daqui para frente no topo da pirâmide, que é ensaio clínico aleatório e uma revisão sistemática de ensaio clínico aleatório, de preferência com meta-análise. Lá no topo, abaixo da pirâmide está lá, ó, opinião de Fábio, opinião de experts, é quase zero, vamos dizer. Relato de caso. Se eu falar um caso meu, ou se falar minha opinião, vocês desconsideram. Por isso que essa aula é artigos do topo da pirâmide. Se algum expert falar, façam isso porque deu certo, isso é zero, ok? Ou quase zero, vai ser 0,2. E lá em cima é 100%. E é assim que anda a ciência. Sintomas mais comuns, segundo o professor Liu, dores na face, na ATM e nos músculos mastigatórios. Dores na cabeça, é claro, né? O temporal está aqui na orelha, porque o esternocleido dolorido gera dor aqui dentro da orelha. Zumbido. Tem uma inter-relação do nervo trigêmeo também que vai para a região do ouvido. Então, isso é muito interessante. Mas não podemos prometer ao paciente que vai tratar da DTM que vai passar o zumbido. Plenitude auricular, que quer dizer ouvido cheio, igual ao ouvido quando o avião sobe ou quando nós subimos ou descemos a serra, nós temos uma plenitude auricular. Vertigem e problemas psicológicos e sociais. Esses são sintomas de um paciente que vem confuso. E os sinais é a sensibilidade na musculatura e na ATM e na palpação. Limitação ou incoordenação dos movimentos mandibulares. Incoordenação é o paciente que abre, desvia e volta. Por exemplo, o músculo está mais tenso de um lado do que do outro. Ruídos ou sons articulares. Epidemiologia. Pelo menos um sinal de 45% a 75% da população. Pelo menos um sintomas, 33%. Sendo que a literatura fala, 5 a 12% requer tratamento. E em 40% dos pacientes, sem fazer nada, os sintomas desaparecem espontaneamente. Remissão espontânea. Sons articulares e desvios no movimento de abertura, 50%. Então, se eu andar pela rua, eu moro em São Bernardo, um município de 1 milhão de habitantes. Se eu andar pela rua daqui, eu estou vendo a prefeitura. Eu estou a 3 quilômetros da prefeitura. Na minha cidade de 1 milhão de habitantes, aproximadamente nós teremos 300 a 400 mil pessoas com um estalo na articulação. Sempre quando eu dou aula presencial, eu dei a minha segunda aula semana passada, tinham 15 pessoas. Eu sempre falo, quem daqui tem o estalo, que é deslocamento do disco?
Na aula da semana passada, 6 pessoas tinham. Levantaram a mão. Então, vocês vão vendo que é uma variação da normalidade. Temos que ficar atentos? Temos. Temos que fazer na nossa ficha clínica disfunção temporomandibular articular. A idade, de 20 a 40 anos. Vocês vão perceber que o público jovem e estudante é muito grande. E sempre vai ter mais mulher do que homem. A literatura fala de 3:1 a 9:1. Vamos arredondar de 8 mulheres para 2 homens. 3 a 7,5% necessitam de tratamento nesse trabalho. Um breve resumo, eu falei de DTM até agora, mas vamos ver o que a dor orofacial é algo a mais, algo mais complexo. Esses pacientes, eu já aconselho aos doutores a encaminhar para um especialista em DTM, porque de lá ele vai encaminhar para o especialista correto, porque senão vira a via sacra do paciente. Dores intraorais, dentes, gengiva, mucosa, língua, não são todos os doutores que vão abrir o canal do dente, por exemplo. Isso é uma odontalgia. Então, nesses pacientes, tem que abrir o canal para tirá-los das dores, que é uma dor muito grande. Segundo, dores extracranianas, olhos, ouvidos, seios, glândulas salivares e gargantas. Terceiro, DTM, articular e muscular e ou as duas, certo? Geralmente estão as duas juntas. Dor musculoesquelética cervical, cefaleias, dores neuropáticas orais e faciais, como a neuralgia trigeminal. Ela é característica, nós sabemos distinguir uma neuralgia trigeminal, encaminhar para o neuro, para fazer, por exemplo, tratamento com fármaco, e se não der certo, um tratamento cirúrgico, que é a famosa bombinha, né? Dores intracranianas, por exemplo, tumores, esclerose múltipla e distúrbios sistêmicos, como fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus. Por exemplo, essas artrites acometem várias articulações do corpo e a ATM não seria diferente. Como eu falei, em 2002, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a especialidade como área de competência para o especialista. E de lá para cá, aos poucos, vem crescendo a parte científica, a parte de curso, né? E qual que é o reconhecimento da especialidade? Agora é muito sério isso. Vai muito além de dente. Isso é algo de saúde pública. Aí que eu quero que desperta em vocês, porque o que acontece na casa de vocês, se vocês resolverem o que está acontecendo na casa, já vai muito bem. Com certeza vocês têm uma esposa, uma irmã, um parente, uma tia que tem todos esses sinais e sintomas que eu passei. E que vocês não sabem como ajudá-la. Vai no médico, vai no otorrino e etc. E nada. E usa medicamentos, não é para tirar o medicamento do neuro. Longe disso. Agora, se eu transmitir para vocês e vocês conseguirem ajudar essas pessoas e transferir, ajudar para as pessoas que aparecem e que estão nos seus consultórios, inclusive a assistente de vocês, porque a minha tem, né, altos e baixos. E se a gente falar na população novamente,
1 milhão de habitantes a minha cidade. Nós temos antes da pandemia, nós temos 150 mil indivíduos, segundo a literatura, que necessitam de tratamento. Tem mais, mas em São Bernardo eu conheço Dr. Márcio Ziuai, na qual é um excelente profissional. Eu sei que tem mais, mas eu conheço 2 profissionais numa demanda de 150 mil pacientes soltos, sofrendo, via sacra, gastando o que for, se falar que tem que fazer uma reabilitação. Será que esses pacientes estão sendo bem assistidos? Vamos pegar, está sendo transmitido isso aqui, não estou na Grande San Diego, mas a gestora está lá na Grande San Diego, mas ela morava, Manu morava em Los Angeles. Pega a Grande Los Angeles, 10, 15 milhões. Nós estamos falando aí de 15 milhões, se for 10%, 1 milhão e 500 pacientes necessitando. Se for 15%, 2 milhões de pacientes que necessitam, 2 milhões e 200 mil pacientes que necessitam de tratamento de DTM. Transfere isso para São Paulo, 20 milhões de habitantes. Nós temos aí por volta de 3 milhões de pacientes necessitando. Então a conta não fecha. Não fecha. Mesmo se todos os dentistas começassem a estudar DTM, nós não iríamos dar conta de tratar bem tratado, ou melhor, a palavra de controlar a dor desses pacientes. E agora chegou a nossa vez. Organização Mundial da Saúde só contempla cárie dental, doença periodontal, doença da mucosa bucal, fluorose, fenda labial e palatina. Cadê a DTM? CID, Classificação Internacional das Doenças, tem 2 classificações: anormalidade dentofaciais funcionais e distúrbio da articulação temporomandibular. Só está falando da articular e a DTM muscular. Por isso que nós vamos relembrar os 4 músculos agora, outro tópico importante da aula. Temporal, masseter, pterigóideo medial e pterigóideo lateral. Os componentes da DTM, os componentes ósseos: a cabeça da mandíbula, fossa mandibular e tubérculo articular. Então, a maneira da abordagem do paciente é muito importante. Se nós temos uma abordagem com atenção otimista, o paciente já tem uma melhora. É placebo? É. Então, nesse trabalho fantástico, com a abordagem de 200 pacientes, foram divididos os pacientes em 4 grupos. O primeiro e o segundo grupo com uma abordagem otimista. O terceiro e 4º grupo com uma abordagem pessimista. No primeiro grupo, o médico falou: eu sei o que você tem, toma esse remédio, que era um remédio placebo, que você vai melhorar. 32% dos pacientes melhoraram. Segundo grupo: eu sei o que você tem, não é necessário nada, você vai melhorar, não se preocupe. 32% dos pacientes melhoraram. Então, nesses 2 primeiros grupos, 64% dos pacientes melhoraram, com remédio placebo e sem remédio placebo. No grupo 3, uma abordagem pessimista: eu não sei o que você tem.
tome esse remédio, talvez você melhore. O mesmo placebo do primeiro grupo. Apenas 20% melhoraram. No quarto grupo, uma ideia mais pessimista ainda. Eu não sei o que você tem. Não posso fazer nada por você. Apenas 16 melhoraram. Então, somando o primeiro e o segundo grupo, 64% melhoraram. E o terceiro e o quarto grupo, 36% melhoraram. A metade, praticamente. Só não, porque nos dois primeiros grupos nós tivemos uma abordagem com atenção, dando atenção, se importando com o paciente. Nos outros dois grupos, uma abordagem pessimista, o paciente pouco melhorou. Então, o modelo mecanicista está muito pouco envolvido hoje para a dor. Esse é o trabalho clássico do Laskin. Esse é o trabalho clássico, novamente, do Laskin, do Green. Eles pegaram 25 pacientes e dividiram em 3 consultas. Primeira consulta, avaliação dos sintomas do paciente e enfatizaram na oclusão, moldagens e montagem e articulador. Segunda consulta, foram enfatizadas as interferências. Usaram papel carbono direto na boca do paciente e falaram da necessidade, da importância muito grande do ajuste oclusal. E aí, só que eles pegaram pedras abrasivas com sensação de desgaste, mas elas não desgastavam bem. Então, foi feito o ajuste oclusal falso, ou seja, o paciente achou que foi feito o ajuste oclusal. E na terceira consulta, repetiu a primeira consulta, ou seja, o falso ajuste. Após 1 a 2 semanas, 64% dos pacientes tiveram remissão total ou parcial dos sintomas. Todos, 100%, todos pacientes dos 25 declararam mudança na sua mordida em razão do ajuste oclusal, que não ocorreu. Então, esse trabalho foi fantástico, um trabalho show do Laskin.
Então, é possível viver sem dor, desde que conduzido por um profissional, né, que saiba mexer, e é o intuito da aula de hoje. Vocês já vão saber fazer o básico. Olha o Green de novo. Lembra? Ortodontista. Maior paradoxo. O maior paradoxo da nossa situação atual no campo da disfunção temporomandibular é esse. Estamos ficando muito melhores em diagnosticar e tratar a maioria dos pacientes, mas não estamos conseguindo convencer vários de nossos colegas clínicos a abandonar ou modificar suas maneiras tradicionais. Exemplo, só visar o dente, ter pensar. Ortodontista, eu estou repetindo a palavra de um grande professor de ortodontia. Então, a partir de agora, é consenso entre os pesquisadores e clínicos especializados em dor orofacial que a oclusão dentária não pode mais ser considerado fator primário na etiologia da DTM. Nossos pacientes merecem mais. Eles merecem estar livre das dores. Então, é muita responsabilidade nossa só focar na oclusão dentária, porque não vai resolver. Agora vamos para a parte prática, porque fica muito cansativo, é muita teoria, mas pelo menos despertou que a classe de Engel não está envolvida com a dor. O paciente chega confuso. A primeira pergunta que vocês vão fazer é queixa principal e duração. Queixa principal com as palavras do paciente. Eu tenho dor nessa região dos maxilares há 3 anos, há 10 anos, há 30 anos, desde a adolescência. Isso é comum. Vocês anotam conforme o paciente fala. Segunda questão, quantos tratamentos foi submetido? 5, 8. Quais? Neuro, otorrino. Por que nós anotamos? Nós já vamos medindo a via sacra, o grau de sofrimento, porque não achar a dor, não fechar um diagnóstico, isso gera sofrimento e perpetua a dor. Então, nós temos que anotar tudo isso aí. E o que deixou de fazer por causa dessa dor? Deixei de ir para a escola, de trabalhar, de estudar, de ir para uma festa. Você vai vendo o quanto que essa dor é importante. Então, eu não posso falar para ter uma atitude invasiva para o paciente, porque isso é considerado, deve ser considerada a postura antiacadêmica, estabelecer protocolos ou promover cursos de educação continuada apoiados na terapia oclusal como forma de terapia definitiva para o controle de sinais e sintomas da DTM. Então, se eu ensinar para vocês ou transmitir algo, primeiro, da minha opinião, já está errado, ou supostamente não seria ético. Segundo, se eu falar para aumentar dente, reabilitar, aplicar isso, aplicar aquilo, colocar aparelho, eu, segundo o consenso, primeiro consenso da DTM dor orofacial, estaria sendo anti-acadêmico. E lá no começo da aula, eu mostrei o que é mais importante. Para o especialista de DTM, está aqui. Aqui é o centro de tudo. Sem isso, se nós não sabemos manejar isso, a tomada de história, então deixa de lado o paciente de dor e passa para um colega seu que vai mexer com isso. Por quê? O paciente vem confuso, a dor a gente não vê, então a gente tem que colher os sintomas do paciente.
Só colhemos organizando a pergunta, que é a tomada de história. Então, o primeiro item, a queixa. O paciente, geralmente, a queixa maior é a dor. Então, vocês vão colocar dor. Tem uma pequena parcela que reclama do estalo. Também vai colocar lá, estalo. Mas, geralmente, é dor, tá? A grande maioria das vezes. Dor. Tipo de dor, como essa dor? Uma dor tipo pesada, tipo cansada, é comum nesses pacientes. Então, vai escrever lá, dor tipo cansada. Intensidade, aí a gente mostra, eu gosto de mostrar essa escala da dor de 0 a 10. O paciente fala de 0 a 10. 9 e 10 é uma dor que tem que ir para o hospital. Geralmente, uma crise de enxaqueca, o paciente vai para o hospital. A DTM está lá numa dor 4 ou 5, né? Geralmente ele está lá, ele convive com aquela dor, ela aumenta em alguns períodos. Então, essa é a intensidade, item 3. Quarto item, localização, temporal, masseter, ou nos dois, certo? Isso é importante. Frequência, quantas vezes? Pode ser no mês, pode ser na semana, pode ser diária, pode ser constante, ou seja, todo dia, toda hora. Anota lá. Duração, se ele fala diária, mas quando ela aparece, ela dura 1 hora. E horário de ocorrência? Geralmente pela manhã, ou de manhã e no final do dia. É muito comum o paciente falar, eu acordo geralmente de manhã ao acordar. Aí ela dura, ó, o item 7 voltando, ela dura por 1 hora, daí melhora, todo dia. Pode ser indício que o paciente aperta durante o dia e durante a noite. Aquela musculatura fica cansada à noite, trabalha de uma tal maneira que não é igual ao bruxismo durante o dia. Isso nós chamamos de bruxismo do sono. Mecanismo totalmente diferente do bruxismo de vigília. Oitavo item, horário de ocorrência, eu já falei. Nono item, fator precipitante, ou seja, o que precipita? Ficar nervoso, ou subir uma escada, fazer esforço físico. Fator de melhora, tomar um medicamento, anote o medicamento. Descansar, férias, isso é comum. Está sobrecarregado, tira férias. Vocês vão vendo como o emocional melhora. Fator de piora, apertar dente, cansaço, estresse, falta de sono, preocupação. Anota tudo, mas deixa o paciente falar. Não fala, porque ele vai falar sim para isso. Você não pode induzir a resposta. Você pode orientá-lo. Se ele tiver com dificuldade, sim. Mas se não, dá um erro nessa história, né? Nessa tomada de história. Fator acompanhante, ou seja, eu tenho a dor, depois vem a enxaqueca, que é outro subtítulo de uma cefaleia. E aí vai. Ou me dá, baixa minha pressão, anota tudo. Isso é importante. E o paciente assina até, porque isso é um histórico importantíssimo. Então, está aqui o foco da disfunção temporomandibular, é a tomada de história. Só que eu organizei em 12 itens. Eu gosto de fazer uma redação, porque já está na minha cabeça todas as perguntas. Eu faço um texto. Mas talvez para quem está começando, item por item, 2 pontos.
fica organizado, fica mais didático. Interessante que esses dias eu dei aula numa especialização de ortodontia, eles iam usar essa tomada de história na ficha clínica nova do paciente de ortodontia. E depois nós vamos perguntar do hábito do paciente. Isso é importante para o fator de risco. Mão no queixo, postura cada vez mais no celular, bolsa pesada, morder lábio, morder caneta, objetos, bruxismo, morder unha, postura desde a criança, chiclete proibido. Eu brinquei num post que eu estava com os músculos saltados, né, com os músculos, o desenho muscular no meu rosto, mas chiclete para um paciente dolorido no masseter é proibido. Mentos, pé de moleque, toda essa parte. Às vezes o paciente dolorido, dormir de lado também gera mais dor, gera pior. Então, o fator de risco nós utilizamos também. História médica. Pessoal, anote os medicamentos. É importantíssimo. O que tem de paciente tomando medicamentos para ansiedade, para depressão, para transtorno obsessivo compulsivo, são inibidores dos receptores da serotonina. Ele tem efeitos colaterais, na qual um dos efeitos, além da boca seca, papapá, dor de cabeça, um dos efeitos é a hiperatividade da musculatura na mastigação. O paciente sabendo isso, muitos médicos nem falam para eles, nem sabem disso. Você já ganha o respeito e esse paciente será melhor conduzido. Traumas, acidentes de carro também, isso é importante, está bem escrito na ficha clínica do paciente. Antes do tratamento, vamos saber agora o que é o estalo do paciente. Fala estala, mas agora vocês vão saber a nomenclatura correta, que é deslocamento do disco, pode ser com redução, tem um estalo duplo na abertura, o primeiro clique, e no fechamento, o segundo clique. Deslocamento anterior do disco com redução. Então, vamos lá. O paciente confia em você a partir do momento que você fala isso para ele. Então, o disco está deslocado para o anterior. Clec, recuperou o disco, abriu a boca. Fechou, clec. Olha lá. Fez o primeiro estalo, fez o segundo estalo. Clec. Clec. Ou seja, está deslocado anteriormente, clec. 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 Esse é um deslocamento do disco com redução. É uma alteração ou interferência abrupta da relação estrutural cabeça da mandíbula disco-articular durante a transação mandibular com a abertura e o fechamento da boca. Em uma posição de boca fechada, o disco temporariamente desalinhado reduz ou melhora sua relação estrutural quando ocorre a translação mandibular. Claro que isso é teórico, mas, novamente, o desenho é muito importante. Palpação, como eu dei a aula essa semana, a aula não, a live, palpação é uma arte. Vou passar para vocês a palpação, claro que o especialista vai palpar o temporal, masseter, esternocleidomastoideu, suboccipital e trapézio. Vocês vão palpar temporal e o masseter, é o suficiente.
E vamos fazer 3 perguntas básicas. Se o paciente sente dor, se é a dor do paciente, se é a queixa principal do paciente, e se aquela dor palpando no ponto dolorido, ela gera dor à distância. É importante tentar reproduzir a queixa principal do paciente. Então, o masseter, ele fazendo a palpação nele, masseter superior, médio e inferior. Olha lá, aqui o masseter médio, temporal anterior, médio e posterior, e depois nós vamos palpar a articulação. Se tiver dor, é indício de dor articular. Paciente depois com a boca aberta. Fica uma depressão nessa região da cabeça da mandíbula. E palpamos ao redor. Então, se o paciente relatar dor, indícios de dor da ATM. De posse com esses dados, o mais simples possível, nós fazemos a hipótese de diagnóstico, que é sindrômica, se ele vai ter dor muscular ou articular, topográfico, ou seja, a localização, e etiologia, o que é o fator de risco. Então, nós podemos falar no seguinte, típico, hein? Vamos dar um exemplo. Paciente com dor, paciente com DTM muscular nos músculos masseter e temporal bilateral. Aí eu já falei se é muscular ou articular e qual músculo que é. Tem que falar bilateral, porque esse masseter não é igual a esse masseter. Só o nome começa igual. Depois fica diferente. Masseter do lado direito e masseter do lado esquerdo. E o terceiro item, fator de risco. Bruxismo do sono, bruxismo de vigília, mão no queixo, roer unha, trabalhar em excesso, 12 horas no computador, ó, morder e roer unha, e mão no queixo. Tudo isso são fatores de risco, dos quais o bruxismo é muito importante. Controlando o bruxismo, nós vamos ter um controle da DTM. Mas lembra que bruxismo não é DTM, correto? Porque tem pacientes bruxistas que não relatam dor. Então, esse paciente não tem DTM. Se ele não tem queixa principal, não é nosso paciente. Agora nós vamos para um exemplo clínico para finalizar a nossa conversa de hoje. O básico para um paciente, primeiramente, quase que certo que vocês serão os primeiros a falar que a postura dele é soltar os dentes, não apertar e nem tocar os dentes. Tocou dente, mesmo que for de leve, isso é o bruxismo. Então, vocês serão os primeiros a ensinar o paciente. Isso é cognitivo comportamental, que a postura dele tem que mudar. Isso é o básico. Não adianta relaxar a musculatura, aplicar a placa oclusal, a placa estabilizadora, fazer outras abordagens se o paciente ainda se aperta. Vai voltar tudo. Então, isso é o básico, parte desse princípio. Segundo, a termoterapia ou crioterapia.
termoterapia compressa quente. Vamos falar a palavra do paciente. Termoterapia, nós usamos o termo correto para o especialista. Mas você não vai falar isso para o paciente. Você vai falar compressa, vai escrever compressa dessa maneira que está na foto, pegando o masseter e o temporal por 20 minutos. Vejam bem, 20 minutos não é 19 nem 18. São 20 minutos. 3 vezes ao dia. O paciente que está com dor vai fazer. E depois, ele melhorando, passa para 2 e ele fica bem uma vez. Correto? Mas enquanto está em tratamento, 3 vezes ao dia, porque o calor gera uma vasodilatação, maior aporte sanguíneo, maior aporte de oxigênio e remoção do ácido lático, catabólitos e etc. Porém, se você vive numa região de muito calor, como João Pessoa, Belém do Pará, vamos pegar em Latinoamérica, Santa Cruz de la Sierra, muito calor. Esses lugares podemos colocar o gelo. Então, essa bolsinha fica no congelador e usa por 12 minutos. Ok? O gelo tem uma ação mais analgésica, mas após a remoção dele, tem uma vasodilatação e tem todos os componentes de maior relaxamento muscular. É isso que o paciente vai fazer no consultório e vai fazer em casa também. Por isso que essa faixinha é muito importante ele ter, porque essa faixa pega os 4 músculos ao mesmo tempo e o paciente não a segura, porque se segurar, vai cansar essa musculatura que também está cansada e gera dor para a região da ATM e para os seus músculos também. Olha lá, termoterapia, eu posso improvisar. O que importa é o calor, não importa se eu tenho a faixa ou não. E usar por 20 minutos, isso é importante. Quem tem o TENS vai usar o TENS no consultório, porque ele aumenta a microcirculação, aumenta a circulação, levando mais oxigênio também. E removendo aí ácido lático. Aqui é um TENS pontual, para quem não gosta de usar agulha de acupuntura, por exemplo, que não vai ser essa aula que eu vou falar, né? Exercícios, alongamentos, geralmente um alongamento simples, que é após a compressa, nós usamos o ativo livre. O músculo está encurtado, você relaxou, agora está alongando ele. Sem tocar dente na volta. É isso, tem que ser simples. 10 vezes após a compressa. E o deslizamento, que é fazer esse deslizamento no músculo masseter e no final alongar. Fazer esse movimento no músculo temporal, que é uma massagem, e alongar no final. Isso. 10 vezes após a compressa. Não adianta eu passar uma série para o paciente, ele não vai fazer. Se ele fizer essa abordagem, ele provavelmente vai melhorar. Então, vamos para o caso clínico final. Então, o paciente usou o aparelho, não lembro quantos anos, mas usou o aparelho, veio com dor, a dentista queria instalar aparelho novamente, devido à mordida profunda, e
foi encaminhada para mim. Eu tive abordagem totalmente como especialista em disfunção temporomandibular, que vocês já podem fazer isso segunda-feira, mas sem dúvida nenhuma. Não importa a posição dos dentes. Você tem mordida profunda, mordida aberta, mordida cruzada. E sim, como ela usa os dentes. Então, ela tinha um bruxismo durante o dia, que é o bruxismo de vigília. Ela tinha um bruxismo durante a noite, que é o bruxismo do sono. Foi feito o primeiro passo, que é falar para a paciente soltar os dentes durante o dia. Segundo passo, a compressa 3 vezes ao dia, 20 minutos cada vez. Terceiro passo, os exercícios. Após a compressa. A paciente melhorou bem. Nos retornos, nós fazemos 3 perguntas para a paciente. Se ela melhorou, se ela está igual ou se ela piorou. É normal o paciente falar, eu melhorei, mas eu ainda estou com dor. Você explica, claro, essa dor vem de 30, 20, 25 anos, 3 anos. Não é em uma ou 2 consultas que a dor vai sair, mas pelo menos você já sabe que o teu apertamento é muito importante para a tua dor. E que nós estamos no caminho certo. Só que a paciente ainda tinha alguns pontos doloridos. Aí nós fizemos a palpação. Foi para algo minimamente invasivo, que é o agulhamento seco. Eu peguei o ponto gatilho, que é o ponto mais dolorido de uma banda tensa muscular, com uma agulha de acupuntura, eu toco no ponto, manipulo, ele irá se desfazer, ou seja, aquele ponto dolorido some. Claro que se a paciente se apertar de novo, essa musculatura sobreusada irá formar o ponto gatilho novamente. E a paciente foi melhorando, só que ela relatava melhora, mas ainda um pouco de dor ao acordar. Então, é um típico que o paciente necessita algo para dormir. Porque ela melhorou, mas tinha um resquício da dor ainda. Então, aí foi feita a placa de Michigan para dormir e finalizar com aquele controle da dor. Aí a paciente foi controlada em todos os aspectos. Bruxismo durante o dia, relaxou o músculo através da compressa, mudança na postura. Naquela época, ela já usava o computador por 12 horas, hoje está muito comum, por isso que a demanda para os especialistas está muito grande. E o bruxismo do sono eu só controlei através do dispositivo interoclusal. E nesse caso, a placa estabilizadora Universidade de Michigan é muito utilizada, ou um front plateau, um dispositivo parcial anterior para DTM, também nós usamos muito. Mas é típico do que acontece em 95% dos nossos pacientes. Se o paciente não melhorar, mas fez adesão no tratamento, aí nós vamos ter outra abordagem, que é exames de imagem para ver o que está acontecendo a fundo com o paciente. Que não é a regra, são 5%. Correto? Então, com essa abordagem conservadora, nós controlamos muitos pacientes. Então, uma série, vasta literatura falando que oclusão na ortodontia não cura, não causa e não previne a DTM. Então, nesse
Nesse trabalho aí, 402 pacientes, sem diferença entre indivíduos com ou sem tratamento ortodôntico com relação a DTM. Em 94, nesse outro trabalho, também numa meta-análise, também não teve a casualidade ou a cura numa relação de disfunção temporomandibular e ortodontia. Claro que eu vou ficar de olho na oclusão, claro que eu vou, porque o que é trauma? Uma força que exceda a carga funcional normal do paciente. Então, nesse exemplo, senão vocês saem daqui achando que não tem a ver, mas nesse exemplo, o ortodontista tentou mesializar o terceiro molar, inclinou esse dente e ficou com contato prematuro, e a paciente ficou com dor. Então, nesse caso, o que foi preconizado? Extração desse dente, porque não ia conseguir fazer mais nada com esse dente. Extraiu o dente e sacou, tirou a dor da paciente, porque aquele contato que estava sendo maléfico à paciente foi sacado, foi tirado, a causa da dor dela foi essa, e aí vai fazer ortodontia, mas o paciente sem dor e tranquilo. E o melhor, confia em você, porque o diagnóstico foi feito de uma maneira conservadora e prática e vai fazer ortodontia. Se o paciente está com dor, teve a DTM no meio da ortodontia, foi por causa do aparelho? Não. Nesse caso, o paciente passou por uma alteração emocional, com perda familiar, se apertou, estava dormindo mal, então foi feito toda a compressa cognitivo-comportamental e ainda usou um dispositivo parcial anterior simples, feito de resina, por 1 a 2 meses, não vai alterar em nada a ortodontia, mas tirou o paciente daquele quadro dolorido. Então, a placa também nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos pacientes que chegam com a placa desajustada. A placa, de uma maneira geral, ela tem que ser dura, lisa e ter contato com todos os dentes antagonistas, quando possível. Às vezes, por um apinhamento severo, por exemplo, anterior, não consegue um contato de todos os dentes na região anterior. Mas essa paciente tinha dor, eu olhei a placa dela, que não foi feito por nós, estava desajustada. Então, a placa até que estava bem posicionada nos dentes, fizemos o ajuste e olha lá, todos os dentes tocando, né? Está mais equilibrada. Esse é um conceito típico da placa interoclusal. Então, o objetivo do tratamento da DTM é controlar a dor, recuperar a função do aparelho mastigatório, reeducar o paciente e amenizar cargas adversas que perpetuam a dor, o problema. A etiologia é indefinida. O caráter autolimitante e altíssima eficácia recomenda a utilização inicial de terapias não invasivas e reversíveis para o paciente que sofre com a DTM. Ou seja, se vocês entrarem no site da Associação Americana de Dor Orofacial, está lá, quanto menos, melhor. Quanto mais conservador, melhor para o paciente. O tratamento será mais eficaz, né? Alguns estudos relatam o controle de sinais e sintomas em mais de 90% dos pacientes que receberam tratamentos preservadores. Então, tratamento conservador sempre
é o ideal, né? Com relação às cirurgias da ATM, é possível afirmar que são necessárias em alguns poucos casos específicos, tais como anquilose, fraturas e determinados distúrbios congênitos ou de desenvolvimento. Excepcionalmente não aplicáveis para complementar o tratamento em transtornos internos na ATM. Então, claro que nós vamos para o menos para o mais conservador, se precisar uma intervenção na articulação, como uma artrocentese, que não é o motivo da aula hoje, porque aí, repetindo, aí encaminhamento para o especialista fazer essa abordagem. Então, nós vamos pegar artigos atuais para finalizar a nossa aula, para ver que a ortodontia e a DTM está pouco relacionado hoje. Nesse artigo de 2019, na qual foram estudados 5.000, vejam bem, pessoal, 5.567 pacientes. Muita coisa, né? Então, a dor na ATM e a disfunção não foi associada com o tratamento da ortodontia. Então, pode tratar o paciente tranquilamente, que não vai causar a DTM. A simetria de classe 3, ou a classificação de Engel, e associação da classificação de Engel com a DTM. No número de 90 pacientes e o grupo controle de 58 pacientes, onde que foi estudado que não tem nenhuma associação das assimetrias de Engel, classe 1, classe 2 ou classe 3, com a presença de sinais e sintomas da DTM. Pouco relacionado, é mínimo. Mesma coisa de maloclusão relacionado com o deslocamento do disco, com o estalido, também num N de 442 pacientes nesse estudo. Veja bem, na América, na Engel Orthodontics, né? São todos artigos de revistas ortodônticas. A Korean Journal of Orthodontics foi o primeiro. Esse é a Engel Orthodontic. O passado também foi Engel Orthodontic. Então, são todas revistas aqui de ortodontia. E das melhores que existem no mercado, na literatura. Então, aqui não teve esse outro, esse aqui com clique. Esse outro, relação da DTM com a ortodontia. Opa. Relação da DTM com a ortodontia. Então, nesse estudo também não foi achado que tem relação da ortodontia, que o tratamento ortodôntico poderia causar a DTM. E nesse artigo mais recente ainda, de Daniele Manfredini, que será também, se eu não me engano, na Engel Orthodontic, veja bem, 2019, esse periódico, ele estudou a oclusão dental e a DTM. Uma revisão sistemática da associação entre
as duas disciplinas? Será que é o final ou o começo de uma era? Eu espero que sejam as duas coisas. O final, o ponto final que ortodontia está pouco relacionado com a DTM, ou a oclusão está pouco relacionado com a DTM, e o início de uma nova era para nós tirarmos as pessoas do sofrimento. Conclusão, não tem associação das duas disciplinas, de oclusão com a disfunção temporomandibular. Isso foi feito com 25 meta-análises. Então, falta evidências da associação de maloclusão ou oclusão dental com DTM. E essa hipótese deveria ser descartada ou encorajada aos clínicos abandonarem o velho paradigma da oclusão para o tratamento da disfunção temporomandibular. São duas coisas diferentes. Abandonar o velho pensamento da gnatologia, do paradigma da gnatologia na prática da disfunção temporomandibular. Bom, pessoal, claro que eu vou ver as perguntas aqui. Claro que tudo que é novo gera interromper, tudo que é novo gera uma insegurança, mas o motivo foi chocar vocês. Chocar não, mas no bom sentido, foi despertar esse conhecimento. Então, pessoal, vocês cliquem no link abaixo, se vocês estão interessados em fazer o curso que será iniciado. Clique no link abaixo, vai ter desconto especial. E basta clicar aí no link abaixo, porque vocês vão mudar a vida de muitas pessoas, somente com abordagens conservadoras. Então, será um curso de 10 a 11 horas, com conteúdo, assim, totalmente científico, e eu sei que isso a gente tem que difundir, né? Então, será um prazer tê-lo conosco no nosso grupo, mais uma vez, Milani Micheletti, agora com uma abordagem além da ortodontia, além de mini implantes. Mas isso acontece na nossa clínica. Por isso que eu espero todos vocês, tenho certeza que esse curso vocês vão gostar, nós vamos trocar muita ideia junto também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa live foi longa, porém diferente, e vamos continuar juntos aí, ok? Obrigado a todos.